Seja bem-vindo ao Veranese Podcast. E hoje vamos falar sobre inovação. Você já deve ter visto acontecer das empresas montarem belos slides, né? Fazer um piloto, criar ali vários comitês e as coisas ali ficarem patinando e de fato nada virar operação. Ou pensar em um produto e não conseguir escalar esse produto para se beneficiar da inovação, né? Para isso, gente, foi convidado um professor que eu acompanho há bastante tempo nas redes sociais, que é o Anderson Correia. Hoje ele é presidente do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, uma das maiores instituições de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Ele lidera uma estratégia voltada ao fortalecimento das áreas de bio-nano-manufatura. Não me perguntem o que isso significa, que parece ser complexo, depois o professor pode falar sobre isso. Energias renováveis, tecnologias digitais. Além de expandir parcerias com empresas por meio do programa IPT Open. Consolidando o Instituto como polo de inovação. Tá? Ele é membro de conselho também do SEBRAE, da FIPET... Fiesp. É que tem aqui FIPT. FIPT, a fundação do IPT. FIPT, que eu não conheço. Fiesp. E tem uma trajetória de mais de 20 anos como professor do ITA. E exerceu também o cargo como reitor. Cargo de reitor do ITA, hein, Anderson? Brabo, hein? Você vai ver que o vídeo vai até demorar para carregar, porque o homem é de peso. Vai ter que aumentar aí o download, tá? Foi presidente da CAPES e superintendente da ANAC. Em 2025, inclusive, eu acompanhei isso nas publicações, foi reconhecido como o perfil mais relevante do LinkedIn, ocupando a posição de primeiro lugar no Geral Brasil e top 1 global educação. Eita, é brabo demais. Segundo o ranking da plataforma Favicon. Muito bem. Que mede influência, autenticidade e impacto. E realmente ele o faz. Na formação acadêmica, ele tem graduação em Engenharia Civil pela Unicamp, mestrado em Transporte Aéreo pelo ITA, doutorado em Engenharia de Transporte pela University of Calgary e também curso de especialização pelo MIT. Ele consegue fazer um negócio que eu acho super interessante e gostaria muito que a gente conseguisse evoluir isso no Brasil, que é conectar ciência, tecnologia, indústria e desenvolvimento, né, com foco em colaboração e ciência aberta e impacto estratégico no Brasil. Jesus! Isso aqui teve que, peguei o ChatGPT, resume, chegou isso aqui, tá, gente? Então, tivemos que resumir bastante. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Veronese, pelo convite para vir aqui debater um pouquinho sobre inovação e falar contigo aí no podcast, né, que tem uma audiência muito boa, né? É um prazer a nossa conversa. Muito bom, muito bom. Me diz uma coisa, a gente... Primeiro, eu acho que é legal, Anderson, a gente conseguir equalizar o que quer dizer quando a gente fala que algo é inovador. Algo ali por detrás tem inovação. Ou algo ali é criativo. Como que a gente distingue, para a gente conseguir ter um ponto de partida, a diferença de criatividade e inovação, Anderson? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a inovação deixou de ser só uma palavra ou só uma moda ou algo desejável para ser algo obrigatório. Né? Nunca a gente teve tão assim pressionado para inovar. Tanto que se a gente for observar, os países mais inovadores são os mais ricos. E os países menos inovadores são os mais pobres. Com raras exceções. Então a gente fala assim, mas a Arábia Saudita não é tão inovadora e é rica. Tá bom, mas eles têm petróleo em excesso, né? Emirados Árabes, Catar, ou alguém pode dizer de algum paraíso fiscal. Tirando os países dessa categoria, o resto tem que inovar. Se não inovar, vai ficar país de segunda categoria. E está cada vez mais crítico, né? Tá. E você fala assim, o que seria inovação? Tive na China agora. A China parou de copiar as coisas, agora ela está criando mesmo. No passado ela fazia isso, tudo que saía nos Estados Unidos, no Japão, ela copiava, fazia algo de baixa qualidade. Agora ela lançou o trem mais veloz do mundo. Eu vi isso. 700 km por hora. Uau. Ela copiou de quem esse trem, se é o mais veloz do mundo? Então já não está mais copiando, ela está criando.
Pega os carros chineses que estão vindo para o Brasil. Antigamente, carro chinês você comprava mais barato porque era ruim. Era feio. Hoje, pega aí um Raval. Tá copiando de quem? É. O carro, ele faz tudo sozinho. Então, ou seja, isso é inovação. Você está fazendo melhor do que todos. Ao custo mais baixo. O cliente está gostando. Está quebrando a concorrência. E se o Brasil não entrar na inovação, a gente vai ficar... Vai viver de segunda categoria. E pior, vai deixar de gerar empregos, né? Mas assim, quando a gente fala inovação, tem aquela história da inovação incremental e disruptiva, Exato. né? Professor, assim, se o que eu vejo, né, nas discussões aí de academia e mercado, por exemplo, inteligência artificial, do ponto de vista de construção de IA generativa, as LLMs, por exemplo, construção dessa tecnologia, o Brasil está atrás, obviamente, das grandes potências, ali Estados Unidos e China. Você acredita, ou você acha que é possível a gente se beneficiar como usuários dessas plataformas para conseguir gerar inovação incremental ou disruptiva? Então, tem uma corrente que ela fala assim, não, o Brasil não tem condição de fazer tal coisa, né? Você está falando de IA, mas todo mundo fala assim, não, o Brasil não tem condição de ter semicondutores. Não, o Brasil não tem condição mais de ter uma automotiva. Quem foi que disse para a China que ela não tinha condições de criar a indústria automotiva? Como eu disse, até pouco tempo atrás era vergonhoso um carro chinês. Você comprava aqueles carrinhos lá, o QQ, era a coisa mais feia do mundo. Tô falando de 10, 15 anos atrás. Aliás, se alguém viesse com uma mensagem assim, o Brasil não pode fazer aviões. Por que o Brasil resolveu fazer avião? Será que nos anos 40, perguntasse para alguém assim, vamos criar um instituto tecnológico de aeronáutica para fabricar aviões aqui no Brasil nos anos 40? Será que se perguntasse para alguém, o Brasil tem condições de fazer avião? O Brasil mal fazia bicicletas. E alguém foi lá e falou, não, vamos criar uma Embraer aqui, vamos criar um ITA, vamos fazer um negócio. Criou e virou referência mundial. Então, Veronese, eu não aceito essas mensagens. Agora, inteligência artificial a gente não tem mais condições. Tem sim. Por que a DeepSeek fez? Será que o Brasil não tem capacidade? Será que a gente não tem gente com formação, com visão? A gente acabou de criar na USP uma fábrica de semicondutores. Então, eu vi que você publicou alguma coisa disso. Eu achei interessante porque o reitor falou assim, olha, tem gente que fala que o Brasil não tem condições de fazer semicondutores. Aí o Zulfo foi lá, que é o líder, falou assim, não, temos sim. Nós vamos fazer aqui no Brasil. Sou teimoso. Vou fazer. No começo, você pode não ser eficiente. Mas se você nunca começar... Porque esse que é o problema. O Osiris Silva que dizia, né? O Brasil é grande demais para sonharmos pequeno. Uau. Um dia ele me ligou, ele tem 95 anos hoje, mais uns anos. Eu acho que eu até pensei pequeno com a Embraer. Podia ter pensado até maior ainda. Então, o Brasil tem sim condição de fazer IA generativa, tem uma Big Tech. O Brasil tem condição de fazer microchip. O Brasil tem condição de ter indústria automotiva, por que não? Se a gente faz avião, não consegue fazer carro? A Gurgel já tinha um veículo elétrico nos anos 70. Já rodava já meia hora já na bateria. Por que a gente fica assim, não? Isso eu não tenho mais condição. Esse eu não posso. A gente começa a matar o Brasil, né? Ó, IA não. Semicondutores, não dá. Automotiva, não dá. Peraí, quem que falou que não dá? Você teria condições... Imagina 30 anos atrás, se a China falasse, eu vou ser líder mundial de automóveis. Quem acreditaria nisso? As pessoas iam rir disso. Alguém ia falar assim, não, China, você não tem condições mais. Sim. Esse bonde já passou. Ele falou assim,
Aqui não, nós vamos fazer. Eu fui visitar agora a Zhejiang University. Acabou de sair no ranking, ela passou Harvard em publicações científicas. Uau. Passou Harvard. Uau. Harvard. Uau. Agora, qual a diferença? Você vai lá com o reitor, o cara tem pé no chão. Eles estão fazendo. Eles não estão assim, sonhando, eles estão trabalhando, estão fazendo aquilo acontecer. Já foi lá que foi criada a DeepSeek, na Zhejiang. Foi lá que foi criada a Alipay. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa, o Veronese, é o seguinte. Uau. Não ficar sonhando, é claro. Mas se a gente quiser fazer IA, nós vamos fazer sim. Nós vamos ter a nossa plataforma, nós vamos ter o nosso... Claro, eu posso ser usuário, mas se o Brasil fosse usuário de tudo, quanto é que vai ficar esse custo da IA pra gente aqui? Cara, se todo mundo começar a ter que pagar as plataformas e não é só uma plataforma, são várias, Sim. isso vai quebrar o país, nós temos que ter a nossa. Se a gente não tiver a nossa plataforma, se a gente não tiver os nossos semicondutores, e vacina? O Butantan tá fazendo a vacina da dengue. Uhum. Imagina se alguém falasse, não, vacina não, vacina no Brasil não tem mais condições. Tem sim, vamos fazer vacina da dengue brasileira, vamos dar vacina barata pro povo brasileiro, criada aqui dentro. Professor, fazendo um gancho que você está falando, em 2019, a gente esteve no Butantan como consultoria para ajudá-los numa transformação digital. E aí, o Dimas Covas, na época, ele falou assim... Diretor, né? O diretor, ele falou assim, olha, o slogan é o seguinte, esse projeto tem que entrar porque a gente vai se tornar um dos maiores produtores de vacinas do mundo. E a galera, não. Um ano depois veio a pandemia, e aí nessa onda veio a Coronavac, e o Butantan cresceu muitíssimo. Nossa, o Butantan cresceu demais. Gigantescos. Inclusive, antes de entrar no Butantan, eu tenho que falar a verdade aqui. Eu achava que era só um instituto só. Era um instituto cultural. Depois eu descobri que tinha 12 fábricas ali dentro. É uma das maiores fábricas de vacinas do mundo. Exato. Então, assim, eu gostei muito da sua fala. Gostei muito. A gente não Gostei pode... muito. Se a gente se impor limites sobre nós mesmos, Uau. a gente já começa sem... Meu filho falou isso pra mim. Ele falou assim, pai, o que acontece com o jovem brasileiro? Que muitos querem ser alguma coisa na vida, mas não vai fazer engenharia, não vai fazer ciência. Meu filho falou uma verdade, falou assim, olha, eles não acreditam que tem capacidade. É isso. Eles não confiam neles mesmos. Agora, se eu falar assim, olha, eu acho que você não tem condições de chegar, não. Então, ou seja, eu acho que o brasileiro ele precisa tirar essas amarras que vêm sobre a gente. Olha, não dá mais. O Brasil não pode entrar nisso. Se a gente for impor limites sobre nós mesmos, e o Brasil é grande demais. É como o Osiris Silva diz, o Brasil é grande demais para sonharmos pequeno. Eu concordo que, por exemplo, chega assim no Vaticano, um paizinho pequenininho, fala assim, você vai ter fábrica de avião? Pô, não tem mercado aqui. Chega lá em Luxemburgo, Liechtenstein, própria Irlanda, realmente, agora um país com 200 milhões de pessoas para cuidar, quinta maior área do mundo, um país com a riqueza mineral que nós temos. Se a gente não for fabricar vacina, fabricar avião, ter foguete, ter satélite, ter IA, ter indústria automotiva, se a gente não for ter, ou seja, nós vamos ficar comprando tudo de fora a que preço? E outra coisa, você exporta 1 quilo de café e importa eletrônico, quanto que custa 1 quilo de eletrônico? Muito mais que o café. Eu vou ter que exportar toneladas e toneladas. E as nossas terras raras? Para quê? Para que eu vou ter aqui minerais estratégicos, nióbio, lítio e toda a cadeia de terras raras? Para os outros usarem? Eu vou ficar ali minerando terras raras, a segunda maior reserva do mundo, para os outros usarem, fabricarem produtos caríssimos e eu depois ter que comprar esses eletrônicos e ainda pagar as plataformas de IA, das Big Techs? Eu vou ficar dependente dos outros. Se eu não tenho,
Eu tenho uma mina de ouro literalmente debaixo de mim mesmo. Eu vou ficar usando aquilo ali para os outros levarem esses minerais e não vou fabricar aqui no nosso país? E qual a dificuldade? Por que os outros conseguem e a gente não? O que eles têm de... Ah, mas eles já estão há muito tempo. Então começa agora, então. Estamos atrasados. Ah, mas não dá mais tempo. Dá, sim. Se fosse pensar isso lá atrás, a gente não faria um monte de coisa. Se a China fosse pensar lá atrás, ele não faria nada. Ah, mas os outros já estão na frente. Tá bom, então vamos caminhar. Vamos dar educação para o povo, vamos criar laboratórios, vamos criar empresas inovadoras, vamos apoiar essas empresas, vamos motivar esses jovens, vamos colocar esse pessoal na trilha de desenvolvimento e vamos ficar rico. É o caminho. Se a gente não fizer isso... E outra, repito, o Brasil é grande demais. Se fosse um país pequeno, vamos especializar num assunto, vamos pegar aqui, vamos ser especialista em pescado, ou especialista em rebanho bovino, vamos especializar em flores, em ovelhas, tudo bem, país pequeno pode ter. Agora, o Brasil, o agronegócio não sustenta 210 milhões de pessoas na sociedade do conhecimento. É importantíssimo, mas não é suficiente. Tem que ter a indústria eletrônica, tem que ter a computação, tem que ter a energia, tem que ter energia nuclear, tem que ter hidrogênio. Se a gente não entrar nessa, não tem como. É muito caro comprar essa tecnologia de fora. Inclusive, esse ciclo não faz o menor sentido. A gente vai, extrai, entrega insumos para outros países, colocarem valor agregado e venderem para a gente. Né? Exatamente. Sabe que eu fico pensando... No início dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu sempre conversei muito com meu pai. Né? Ele faleceu faz pouco mais de um ano, né? Ele trabalhava na Sadia. E na época dele, não era muito comum, pelo menos no círculo que ele convivia, pessoas que fizeram especializações fora do país, ou tinham alguma conexão, ou tinha muita conexão com algum outro país, ou interagia com outro país, era bem limitado ali, né? Pelo menos no contexto do meu pai. Professor, hoje em dia, eu conheço um monte de gente cabeçuda, no sentido de super inteligente, que estudou em outros países, foi para lá, voltou com conhecimento, voltou com mais capacidade de construir, né? Inclusive, eu fui para a Califórnia em 2017, estudar na Universidade da Califórnia em Berkeley. Era muito improvável que meu pai conseguisse fazer isso quando ele se formou nos anos 80. E eu conheço muitas pessoas, inclusive você foi para o Canadá fazer um doutorado, né? E você no ITA deve conhecer um monte de gente super inteligente. Sim. Como a gente pode dizer que a gente não tem condição intelectual de fazer? A gente tem, pô. Mas nós temos mais ainda, porque a gente, além de ter a condição intelectual e a condição... A gente vive num ambiente muito mais competitivo e muito mais difícil. Meu primeiro ano como reitor do ITA, eu recebi o pessoal que foi para o Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos e voltaram, né? E eles traziam os relatórios das faculdades sobre o trabalho deles lá fora, depois de um ano. O Diogo, ele fez engenharia civil no ITA e depois passou um ano no MIT. E quando eu vi o relatório do Diogo, o professor do MIT escreveu assim: o Diogo é o melhor aluno de graduação que eu já tive no MIT como professor aqui há 23 anos. Uau! Falei, melhor? E assinou. E americano não gosta de bajular, não. O brasileiro mais de ficar bajulando, né? Olha, que bacana, tal. O americano, ele assinou, dizendo que o Diogo era o melhor aluno que ele já viu no MIT em 23 anos como professor. Uau! A Mayara fez mestrado lá no MIT, me convidou para a banca, né? Fez mestrado no ITA e a banca foi com professores do MIT. E eles falaram assim, nunca vi uma tese de mestrado com esse nível. Uau! Ela fez mestrado no ITA, né, e o MIT estava na banca dela. Os brasileiros se destacam lá fora. Quando eu acabei meu doutorado, meu orientador falou assim, Anderson, dá para você mandar outro brasileiro aqui para te suceder aqui? Porque eu preciso... Eu gostei. Então, os brasileiros não perdem nada lá fora. Nada. E digo mais, a gente vai com mais força. Por quê? Passamos por muito mais dificuldade. A gente tem que se esforçar muito mais para conseguir as coisas. A gente tem menos infraestrutura, tem menos orçamento. A gente tem que se virar nos 30. Então, ou seja,
Se o brasileiro tiver apoio, se der as condições, se der infraestrutura para o brasileiro, a gente faz muito mais do que o americano, do que o europeu, que o próprio chinês, com certeza. Então a gente tem capacidade. Agora, se você não investir, você não vai ter retorno, né? Então, para você ter boa ciência, boa tecnologia e inovação, você tem que ter o apoio necessário. Quero comentar duas coisas. A primeira é que eu acho que esse episódio aqui é de importância pública, inclusive. Eu acho que a gente tinha que passar na Globo esse episódio. Porque para abrir os olhos e a gente dar de frente com essa crença limitante social a respeito dos brasileiros, né? Segunda coisa que eu queria comentar é, tudo bem, a gente tem que dar condições, mas para a gente não entrar no âmbito político, o que você sugere que os empresários, o C-Level, os executivos podem fazer para construir esse futuro? Então, assim, como que ele pode buscar e se conectar com a comunidade científica para construir de forma colaborativa inovação, por exemplo? Tá. Bom, assim, eu não quero entrar no lado político, mas eu entendo o lado de muitos C-Levels, tá? Primeiro que, assim, eu tenho muito empresário que tem vontade de investir, tem capacidade, mas o risco é muito alto e os juros é muito alto, os impostos também, isso aí eu entendo. Para a gente que é pessoa física, já está caro você investir, você às vezes vai comprar o seu próprio imóvel, o juro já não está mais compensando. Eu vou morar de aluguel aqui, né, porque não tem condições mais de investir. Imagina no setor de inovação que tem um risco muito mais alto, muito mais alto. É difícil dar retorno no investimento. Então, o país tem que fazer a sua parte também. Você precisa baixar a taxa de juros e não vai ser no decreto, vai ser com ações concretas, ações fiscais. Você vai ter que fazer vamos dizer assim, o saneamento da economia. Então, senão a inovação não vai para frente. Por mais que tenha boas ideias, mas quem que vai investir num negócio que vai dar retorno em 10 anos? Com toda o risco que 10 anos pode ter daqui para frente. Se hoje já está difícil, imagina. Então, ou seja, a economia precisa ajudar, né? A macroeconomia do país vai ter que fazer esse papel. Agora, o que eu tenho visto também algumas grandes empresas, elas estão começando a entrar na inovação aberta. Eu acho isso interessante. Porque as grandes empresas, elas têm mais capacidade eles têm clientes, têm mercado, têm negócio. Então, eu tenho visto as grandes empresas e o IPT Open, o programa que eu dirijo lá, né, o IPT dirige, né, já tem recebido grandes empresas que estão investindo na inovação aberta. Tá. Que existe a diferença da inovação aberta e inovação fechada. Fechada é aquela onde a empresa faz o seu próprio desenvolvimento. A aberta, ela conta com o apoio das startups, das universidades. Consome um ecossistema, né? Exato. Então, foi criado no IPT o programa IPT Open. Esse programa é fantástico. É mesmo, professor. Por quê? Porque ele congrega a universidade, o governo e a indústria no mesmo recinto. E congrega empresas grandes que vão ajudar as pequenas. Porque a pequena empresa, ela precisa de um apoio inicial. Nada melhor do que ela ter um apoio da WEG, da Vale, ter o apoio do Google, do IPT, do Sebrae, da FAPESP e da USP. Nós criamos um programa onde uma pequena empresa ela tem um ecossistema, onde ela vai sobreviver. Ela não vai morrer. Por quê? Ela pisou o pé no IPT, tá aqui, ó, o Sebrae vai te dar um apoio, a FAPESP vai te alavancar. Você pode ficar num ecossistema onde um Google, uma WEG, uma Vale pode até te comprar no futuro, fazer parte das tuas ações. Onde o IPT vai dar os laboratórios, onde a USP vai colocar os estagiários lá dentro. E onde você vai pagar um aluguel muito mais barato do que na Faria Lima do que nesses ambientes caríssimos. Então esse programa, e o nome já diz, IPT Open. Open é de estar assim, aberto. Venham. Né? E nós estamos, Veronese, acelerando por ano de 200 a 300 startups nesse ecossistema. Uau. Por quê? Uma startup já é difícil sobreviver no Brasil. Agora, se você está ali, é como se fosse uma galinha cuidando dos seus pintinhos ali para né, o ecossistema não destruir aquele filhote ali, né? Então a startup ela precisa disso.
Não é só a IPT que faz isso, outras também fazem, mas a gente tem feito isso. E as grandes empresas, elas ganham com isso. Porque imagina se a Embraer, a Petrobras e a WEG for ter que produzir todas as ideias ali. Uhum. E digo mais, uma startup ela consegue ser mais inovadora do que a Petrobras. Porque a Petrobras está cheia de risco, burocracia, e a Petrobras não pode arriscar tanto. Porque, ou seja, qualquer risco ali, ela pode cair o capital na bolsa, pode gerar um acidente, o investidor pode ficar preocupado. A startup tem liberdade. Gestão de prioridades, né, professor? Também. Exato, a Petrobras tem um desafio imenso pela frente de extrair petróleo, pré-sal, criar novas energias, novas formas de armazenagem. Agora a startup não, ela está tranquila, as pessoas são mais jovens, não estão na burocracia do serviço público. Então ela tem um mundo pela frente. Então a Petrobras vai olhar aqui um universo de 300 startups. Gostei daquela ideia. Se aquela ideia for promissora e for para frente, eu quero. Vou investir nessa empresa. Se ela der certo, eu trago para dentro da Petrobras. Eu posso comprar essa empresa. Eu posso adquirir metade dela. Eu invisto nela. Se der certo, ela pode ser a nova tecnologia que eu vou usar aqui para a estação de petróleo, para criar o hidrogênio e melhorar o pré-sal. Então, esse modelo de inovação aberta está melhorando as empresas. A Embraer está embarcando nessa. A WEG está embarcando. E essas empresas, tradicionalmente, não eram muito abertas. A WEG sempre foi muito verticalizada, a Embraer sempre foi extremamente verticalizada. Agora não, elas estão, peraí, vamos criar. Eu tenho visto assim, empresas criar fundos de investimento específicos para apoiar a inovação aberta. Olha só, que a Embraer tem fundo de investimento, o próprio Butantan está criando seu fundo de investimento. É mesmo? Então peraí, aqui ó, eu tenho um fundo aqui junto com o BNDES, eu invisto, eu dou apoio. E alguém pode dizer, mas e se der errado? Tudo bem, mas é que deu certo. Então, ou seja, de cada 10, se uma der um sucesso gigantesco, ela paga tudo aqueles 9 ali. Uma Embraer que deu certo, pagou as outras que não deram certo. Então, eu acho que os empresários... repito, a economia tem que melhorar. Claro, claro. Mas se o empresário acreditar e entrar na inovação aberta, eu achei esse é o caminho. A startup sozinha não consegue fazer. As grandes empresas têm que entrar junto, elas têm que acreditar. E muitas têm feito isso. E lá no IPTU a gente tem 14 empresas já. 14 grandes empresas. Tá. Tem 300 startups por ano. Mas tem 14 grandes empresas e tem uma fila de novas querendo entrar. Eu estou com uma fila ali, eu só não coloco mais porque eu não tenho tanto espaço assim ainda. Mas estamos criando e estamos aumentando, inclusive com o Distrito de Inovação. Porque o IPT Open ele é uma experiência que deu certo. Agora o governo falou assim, tá bom, aumenta esse sistema, vamos criar o Distrito de Inovação, com a USP, com o Butantan, com o IPT, estamos rompendo as fronteiras, vamos sair para fora da USP e criar esse bom modelo aí. Que interessante, hein? Eu não fazia ideia, hein? Então. Caraca, que incrível, cara. O Estadão fez uma matéria sobre a gente, saiu esse final de semana, muito bacana, mostrando que a USP, o IPT e o governo estão criando esse distrito de inovação para poder botar para fora. Imagina a capacidade que tem. A USP tem 100 mil alunos. É uma usina de ideias aquilo ali. Só que aquilo precisa virar realidade. Tem muita ideia ali que... Você perguntou, qual a diferença entre criatividade e inovação? Eu vou dizer que a inovação é a criatividade que ela chega na sociedade e chega por meio das empresas. Tudo que você tem que você consome tem que ter uma empresa por trás, ou não? Tudo que você tem aqui de computador, microfone, água, café, eletrônico, tem que ter uma empresa por trás. Então, ou seja... Não basta a universidade ser criativa, ter novas ideias, ter toda a tecnologia ali, mas se aquilo não tem uma empresa que escala, vende para o mercado e coloca isso para a sociedade, não vai chegar lá. Agora, para chegar na sociedade de forma justa, econômica, aí o governo tem que dar esse apoio. Então, uma das ferramentas é o Distrito de Inovação, que o governo criou há 2 anos, mas que agora está sendo alavancado. Então, a gente está trabalhando para que isso chegue para a sociedade brasileira. Muito bom. Eu fico aqui pensando, meu contato, eu tenho bastante contato com o pessoal que está nessa cadeira de C-Level e os executivos. E eu digo, pelo menos na minha experiência, é incomum ouvir deles
o speech de que, eu vou buscar uma startup para tentar resolver. Parece que está fora do portfólio. E pelo que você está falando, de fato é um caminho interessante para tentar viabilizar soluções, né? Isso. Vamos dizer assim, é, a startup ela vai oferecer soluções, né? Mas ela precisa conhecer qual que é a necessidade da empresa. Então, ou seja, é nesses ambientes que a gente junta os dois. Porque as grandes empresas têm desafios para entregar. Claro. Então, eu sou uma empresa, uma Embraer, eu tenho que fazer aviões. Uhum. Agora, a startup ela pode dar soluções para que esses aviões sejam melhores. E tem inovação incremental também. Uhum. Tudo que eu faço, eu posso fazer melhor. O avião tem que ser mais leve, mais veloz, menos ruído. Tem que consumir menos combustível. Então, a startup ela pode trazer meios para que esse avião seja mais eficiente. Não necessariamente eu tenho que criar novos aviões. Posso vender o mesmo avião. Uhum. Só que eu preciso entrar e concorrer com os outros que são mais eficientes. Então, a startup ela vai ser o caminho. Então, o empresário ele precisa conhecer o que as startups têm de solução. E são pessoas que estão bem intencionadas, têm interesse e pode ajudar essa grande empresa. Então, acho que a união desses dois e esses ecossistemas tem ajudado. O Cubo tem feito isso, o CIETEC, o Porto Digital, o Parque Tecnológico da UFRJ. Então, a gente tem muitos ambientes. Só em São Paulo aqui tem dezenas de ambientes de inovação. E esses ambientes estão se preparando, se especializando em fazer essa fusão, de trazer todos eles para a mesma sala e de lá tirar soluções. Isso tem mudado no Brasil. Não era assim. Tá. Na minha época, eu me formei na faculdade, não tinha esses ambientes inovadores. Cada um se virava. Uhum. Se formou eu fiz Unicamp, né, formei há 30 anos. Você se forma e fala, o que eu vou fazer? Se for para criar startup, você não tem um ambiente, você tem que fazer isso sozinho. Hoje tem um ambiente, tem informação, tem especialização, tem cursos, tem uma cultura de inovação para isso. As grandes empresas estão muito mais abertas. Agora, você precisa de empresas brasileiras também. Uhum. Porque muitas empresas também, algumas estrangeiras, elas não abrem inovação para o Brasil. Então, a empresa é italiana, a inovação fica na Itália. No Brasil, só manufatura. A empresa americana, o P&D fica nos Estados Unidos, a manufatura aqui no Brasil. Eu preciso de empresas que tenham o P&D aqui no Brasil. Uhum. Então, ou seja, nós temos que investir em empresas inovadoras brasileiras. Não que a estrangeira não faça, faz menos. Algumas fazem. Né? Mas eu tenho que ter empresas brasileiras. E se for estrangeira, traz o P&D aqui para o Brasil. Esse é o nosso desafio. Tanto que o IPT Open tem empresas estrangeiras. Mas empresas estrangeiras que trouxeram o P&D que estava na Califórnia, na China ou na Europa para dentro do IPT. Eu quero o P&D aqui dentro. Uhum. Eu não quero ficar só fabricando, montando o carro, montando o computador, impressora. Eu quero produzir essas novas ideias. O Google está instalando um centro de pesquisa dentro do IPT. Para que as novas plataformas do Google, os novos projetos, nasçam aqui dentro. Tá. E vendam depois para o Brasil. Por que o Google não pode inovar aqui dentro e vender para Tailândia, para a Índia e para o Japão? Uhum. Esse é o nosso objetivo. Então, ou seja, eu posso ter empresa estrangeira, desde que o P&D esteja aqui dentro. Aquela visão de inova lá fora e manufatura aqui dentro, Só processo aqui. isso não funciona. Não é o nosso... Pode ter, mas não vai ser a nossa prioridade. Nossa prioridade é ter o cérebro aqui dentro, pensando e trabalhando aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Você trouxe uma palavra nessa sua fala? Dentre as palavras que você trouxe, tem uma palavra que você falou que me traz um gancho, que é cultura. A cultura de inovação, cultura de empreender, né? O que você teria de conselho ou recomendação para o executivo que está ali na empresa dele, ele fala assim, putz, daqui não sai nada novo. Será que ali dentro falta ele pegar os executivos, pegar os gerentes e colocar em outro ambiente para essas pessoas respirarem coisas novas? Tá faltando pegar essas pessoas, colocar em ambiente para capacitá-las? O que você sugere que esse executivo possa fazer? Tirar do ambiente, às vezes, ajuda sim. Eu fui recentemente dar uma palestra, uma empresa de inovação, ela chamou todos os funcionários ali, né? Era uma empresa média, né? Tinha uns 40 funcionários. Passaram um final de semana no Hotel Fazenda. Vamos fazer o nosso planejamento estratégico.
Isso é bacana. Então, isso vale a pena. Agora, uma coisa que as empresas têm que fazer, que elas têm pecado muito, eu queria falar sobre isso. Já falei, fiz um post sobre isso. As empresas têm que aprender o que é uma carreira Y. Elas não sabem. Tem muita empresa que ela tem aquela carreira tradicional. Uhum. Analista, coordenador, gerente, diretor. Parece um exército ali, parece uma estrutura estatal, uma estrutura militarizada. É isso. O analista não fala com o diretor lá em cima. Parece que é um exército romano, assim, né? Que é aquele. Você vai fazendo uma pirâmide ali, né? Nada chega na cúpula. As pessoas vão travando ali, né? É isso. Pensa bem, quem é da geração Z? Não a gente aqui, né? A gente já tá na geração já mais assim... Não, fale por você, eu tô bem Pega os meus filhos. É isso aí. Vou pegar os alunos do ITA, vai. Eu Boa. sou professor do ITA há 20 anos. Pega um jovem que entra hoje no ITA. Vou falar assim pra ele, você quer entrar numa empresa e que daqui a 35 anos você vira diretor? Você vai falar com o diretor? Você vai esperar 35 anos. Outra coisa, pega um menino desse que eu falei que até o MIT reconhece como o mais brilhante que tem. Eu vou deixar ele no chão de fábrica. Ele vai ficar ali comendo poeira ali por décadas, até alguém reconhecer e colocar ele ali numa sala de um conselho para apresentar uma nova ideia. Então esse modelo não funciona mais. E outra, você vai matar essa molecada aí brilhante, com a genialidade, e vai enfiar para ficar fazendo relatório para virar coordenador, depois coordenador gerente júnior, botar a burocracia. Criem a carreira Y. Deem espaço para os cientistas, mestres, para os doutores, para os engenheiros de alto nível, para as pessoas inovadoras. Tragam esse pessoal para o poder decisório. Não precisa ficar numa estrutura verticalizada, piramidal, que demora décadas. Aprenda com essas pessoas, escutem essas pessoas. Agora, as empresas criam uma doutrina ali que ninguém consegue chegar para falar nada. Quem que vai inovar nesse ambiente? E outra coisa, ele fala assim, caramba, e se eu falar uma besteira aqui, eu nunca mais ganhei minha promoção para coordenador? Ele vai andar na linha ali, vai falar um nada, vai chegar na reunião, vai falar assim, você quer ser promovido? Não fale nada. Aí quem que vai inovar? Você não pode nem falar? E a geração nova não quer mais isso. É claro. Tem gente que fala assim, mas a geração não quer trabalhar, não quer função nova. Que função nova? Para virar coordenador de relatório? De burocracia? E poder ter que ficar puxando o saco da chefia? Não existe isso. A juventude precisa de ambiente para inovar. E o ambiente nas grandes empresas precisa passar pela carreira Y. Sem essa carreira, não vai ter inovação nas empresas. E a boa parte das empresas não sabe o que é carreira Y. Eles estão acostumados naquele modelo do Banco do Brasil, da Petrobras dos anos 70. Então, professor, se você quiser aproveitar e falar um pouco mais sobre a carreira Y, para abrir a mente das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Eu já passei, a empresa, na verdade, eu não estava à frente, mas a empresa, a SMR, passou por situações de, por exemplo, chegar para fazer uma reestruturação organizacional e pasme, você entra como auxiliar, aí vira assistente, júnior, pleno, sênior, analista, júnior, pleno, sênior, master, coordenador, quando não tem supervisor, gerente, aí gerente sênior, diretor sênior. Então assim, cara, não tem estrutura que possa desmotivar mais o indivíduo. Aí você tá falando esses nomes aí, eu tô lembrando da carreira militar. Soldado, que é o S1, S2, S3. Cabo, sargento 1, sargento 2, sargento 3. Suboficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, coronel. Ou seja, nós estamos tendo estruturas militares dentro das empresas. Não que a estrutura militar não seja boa. Para aquele ambiente é importante. Você precisa ter uma gestão, tem que ter coordenação. Você está no meio da Amazônia ali, você precisa ter comandos, tem que ter... Qualquer erro ali pode ser fatal. Agora, para um ambiente inovador,
você precisa ter mais liberdade, mais flexibilidade. Você precisa ouvir as pessoas, sabe? E outra coisa, eu preciso de ter promoções, e daqui endereçando um pouco aqui aos C-Levels, né? Eu preciso de ter promoções baseadas no mérito. Não baseada apenas na conduta, sabe? Tempo de casa. E às vezes até na amizade também. Aham. E tem outra coisa. Nem todo mundo que inova tem perfil de gestor. Tem pessoas que são... Eu conheço vários alunos que eu tive, eu falo, cara, esse cara é brilhante. Talvez se eu colocar numa cadeira de gerente ali, ele não vai dar o máximo de si. Mas se eu botar numa carreira Y, que ele consegue chegar até, se for o caso, até o conselho da empresa, um engenheiro-chefe, um cientista-chefe da empresa, esse cara vai fazer horrores. Vai trazer inovação para as empresas. Então, eu acredito que a inovação só não cresce tanto no país pela dificuldade das empresas em entender a carreira Y. Isso a Embraer entendeu. Uhum. A Embraer entendeu. Por exemplo, o Paulo Matsu, engenheiro do ITA, ele era engenheiro-chefe da Embraer. Não era vice-presidente, não era diretor, não era nenhum cargo. Ele era engenheiro-chefe. O cara participava das reuniões do conselho da empresa. Olha só. Ele lidera grandes projetos. Então você... recebi no MIT o professor... daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ele veio dar uma palestra. Ele era cientista-chefe da Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, a Força Aérea pegava um professor do MIT para ele trazer ciência para dentro da Força Aérea Americana. Então as empresas têm que colocar essas funções paralelas, não ligadas à burocracia, não ligadas à gestão, e promovê-las. Trazer mestres, doutores, cientistas, trazer pessoas para o conselho estratégico, conselho de inovação. Esses caras vão trazer insights e vão poder também avaliar as startups também, vão poder trazer novas ideias, poder dialogar. Eu acho que essa carreira aí pode fazer a inovação destravar no Brasil. Muito bom. Inclusive, a forma de remunerar esses profissionais vai ser diferente também. Né? Porque as pessoas, quando você traz carreira em Y, do ponto de vista da administração, o que eu penso? Que é comum nas empresas. Júnior, pleno, sênior, aí abre. Ou o cara vira um consultor especializado e ele vai fazendo um caminho cada vez mais especializado e trabalhando sozinho, participando pontualmente, sendo consultado, informado de algumas iniciativas. E tem outro ponto que você vai virar coordenador, gerente, que aí começa a ter gente embaixo dele, né? Mas você falando me faz pensar pra caramba na estrutura que eu vejo nas empresas. Porque um cara que é super talentoso e ele gosta de trabalhar sozinho, ele não vai esperar, inclusive, segurar a ansiedade dele para esperar tomar essa decisão. Ó, você tá aqui já há 10 anos. Agora você tem que decidir, você quer ser consultor ou coordenador? Ele não vai esperar. Se ele for talento, ele não vai esperar. Ou ele vai abrir a própria empresa, ele vai fazer outra coisa, né? Então... As empresas vão perder os bons profissionais, porque assim, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar ali no chão de fábrica por 1, 2, 3, 10 anos, esperando uma oportunidade ou uma abertura para ele virar um consultor ou fazer parte do conselho. Só que nesse meio do caminho é o que você falou, ele vai criar a empresa dele, ele vai embora do país, é isso. As big techs vão contratá-los. Cara, o que tem de engenheiro do ITA no exterior não é brincadeira. Eu imagino. Eu, assim, outro dia eu fui para Dubai. E aí eu fui de férias, postei com a minha esposa lá, na Burj Khalifa, né? Postei na época, né? Tô falando de 10 anos atrás. Postei no Facebook. Tô aqui na Burj Khalifa. Aí um aluno me ligou. Ô, professor, vamos reunir os engenheiros do ITA de Dubai? Eu falei, mas tem fora você, tem mais alguém aqui? Eu falei, não, tem 15. Uau! Tinha 15. Isso não, tô falando de 10 anos atrás. Hoje deve ter mais. Não, imagina. Deve ter centenas. Outra vez teve a Califórnia lá, que tem o ITA Day lá em São José dos Campos, que todos os engenheiros do ITA se reúnem, chama Sábado das Origens, né? E aí a gente se reúne uma vez por ano, todos os engenheiros do ITA do Brasil, né? Aí a Califórnia falou assim, vamos reunir todos os engenheiros do ITA que estão na Califórnia. Cara, gigante. Maior que a nossa aqui.
Foi um encontro, assim, Olha isso. absurdo. Olha, eu acho que também quis levar a esposa e os filhos, né? Mas cabia ali num auditório gigantesco ali, né? O que tem de engenheiro no Google, na Microsoft, no Facebook, em Boeing, tudo. Por quê? Porque lá fora eles entenderam o potencial que tem desses profissionais. E repito, não tem que ficar, não. Você quer ser alguma coisa nessa empresa? Eu quero ver o tamanho da tua equipe. Você tem que liderar essa equipe. Isso, é. Aí o cara é um cientista, tem que ter lá uma coordenação, tem que ter uma gerência júnior, tem que ficar administrando pessoas. E não é administrar para inovação. É para relatório, é para, sabe, preencher a burocracia, né? Meu pai trabalhou 35 anos nas empresas, né? Ele falou assim para mim, filho, nunca seja empregado de nenhuma empresa, porque ele sofreu tanto. Eu imagino. Para ter cartão de ponto. Ah, vai ganhar hora extra, vai sair no tal horário. Ó, tem que preencher o relatório aqui. Esse ambiente está afastando a geração Z, os jovens brilhantes e a inovação. E aí, ou seja, eu tenho visto se a gente sair do setor mais cartesiano, criar a sua startup, né? Lá ele tem muito mais oportunidade, liberdade. Então, eu acho que as duas coisas são válidas. As grandes empresas, primeiro tem que se reestruturar. Aprenda com a Embraer, aprender com as empresas que estão fazendo essa carreira Y. E também trazer as startups para o meio do sistema. Vamos conviver, vamos fazer um sistema mais open, mais aberto, né? Porque senão a gente não vai conseguir competir com lá fora. E na China está acontecendo isso. É mesmo. Acabei de voltar de uma imersão nas universidades chinesas e centros de pesquisa, os professores criando empresas. Olha que legal. Eu fui visitar o parque tecnológico lá na China e a moça falando, olha, essa empresa foi criada por um professor. Eu falei, nossa, ele pediu demissão para criar a empresa? Não, faz os dois. Olha só. Sério? Ele fica como professor e como diretor da empresa? Sim. Eu falei, mas quantas tem? 300. Nossos professores têm 300 empresas. Você pensa que a empresa é pequenininha? Eu fui numa delas ali, na Supcom. O CEO dela é professor da universidade. Eu falei, mas ele continua ativo dando aula? Sim, e orienta 11 alunos de doutorado. E é CEO da empresa. Aqui no Brasil, se um professor de universidade criar uma empresa e virar CEO, ele pode ser demitido. Sim. Porque ele está quebrando a dedicação exclusiva. Sim. Aliás, dedicação exclusiva é boa, né? Ah, Imagina, eu sou da universidade. A tua dedicação é exclusiva à universidade. Como assim? E a sociedade? Não posso trabalhar pela sociedade? Não. É só aqui dentro. Então, a China, os professores criam empresas, os alunos criam empresas também. Eu faço um doutorado na universidade. Termino o doutorado. Cadê minha vaga de professor? Não. Tua vaga é lá fora na empresa. Você vai criar uma empresa, você que vai criar os empregos. E estamos falando de um país que é um país comunista, uma ditadura. Eles estão mais abertos que a gente. Eles estão deixando os professores criarem empresas. Eu falei assim, e os professores podem ganhar quanto na empresa? O quanto quiser. Tem vários bilionários, inclusive. Então, ou seja, você está abrindo um caminho de empreendedorismo para um funcionário público federal. Então, eu acho que no Brasil, a gente tem uma avenida para ser explorada. Além dessa melhoria dentro das empresas, precisamos mudar a carreira do professor da universidade. Se a carreira não for mais aberta, a gente não consegue também inovar. Porque o conhecimento está na universidade. Só que esse conhecimento não vai sair se você não tiver mecanismos para isso. Se o professor não puder colocar essa ideia em prática, criar a sua empresa e os seus alunos trabalharem com ele ali, você não vai ter o desenvolvimento tecnológico. Então, muito do que está travado nas universidades é porque a universidade ela está trancafiada. Ela não tem abertura para o mundo externo. E essa abertura passa pela liberdade dos professores. Uau. Ah, cara, que aula, hein? Ó, te falar uma coisa. Isso é tão interessante, cara, porque os professores são
em teoria, são super qualificados, né? Porque a gente tá falando de universidades e universidades, mas em teoria o cara tem mestrado e de alto doutorado. nível, né? USP, Mackenzie, Exato. né? Então, assim, Unicamp. essas pessoas, elas têm total condições de pensar em produtos e serviços para a sociedade, Sim. para resolver problemas. Porque são pessoas formadoras de opinião. São pessoas Tem formadoras de contatos opinião. com jovens, com gente que conhece o que o mundo precisa. Pessoas viajadas, Pessoas que viajadas. estudaram no exterior, É verdade. que estudaram na Europa, né? Não, e criar é o que você está falando, é a construção, inclusive não é nem isso, é até uma questão de crença limitante mesmo, né? Quando me candidatei à vaga do doutorado na FGV, eles pegaram muito no pé do tipo assim, pera, mas você é executivo, você vai fazer doutorado. Que momento você vai fazer doutorado? Você não consegue se dedicar exclusivamente? Eu falei assim, olha, hoje eu tenho uma estrutura societária, inclusive, que tem pessoas que tocam os projetos. Eu estou mais na alta gestão, tem uma dedicação, existe para a empresa, mas também dou aula, faço outras coisas. Eu quero muito fazer o doutorado. Então eu mostrei que aquela paixão era muito importante. Mas era muito mais importante para os professores que estavam na banca saberem sobre a minha dedicação. Obviamente, existe preocupação por causa de publicação e coisas do tipo, né? E eles abriram uma exceção e eu entrei. Só que assim, será que eu não consigo, por exemplo, conectar as coisas que eu vou estudar ali dentro com os meus clientes? Eu já publiquei já com a Copel. A gente pegou um caso da Copel, então eu conectei as duas coisas. Olha como a gente fez essa solução dentro da Copel. Será que isso não é oportuno, inclusive, né? De eu conectar com outros clientes, trazer cases de tecnologia aplicada, né? E é uma visão que as instituições de ensino precisam abrir também, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil, ele ainda está na visão do doutorado acadêmico. Uhum. E lá fora, tanto na Europa, a China principalmente, tem trabalhado com doutorado profissional. Uhum. Doutorado profissional. Formar as pessoas que já estão no mercado de trabalho. E que eles trabalhem ao mesmo tempo e estudam. Uhum. Isso não é comum no Brasil. Uhum. Aqui no Brasil, eu quero um aluno de doutorado. Eu quero de tempo integral. Eu quero só para mim. É como se fosse assim vamos dizer assim, um empregado que eu quero ali para trabalhar para mim. Uhum. Esse modelo está muito mais flexível. E outra coisa, provavelmente quem estava te avaliando para entrar no doutorado pensa assim, mas ele vai ter tempo para publicar paper para mim? Uhum. Sendo que lá na China já tem institutos de pesquisa em universidades, como o Jiarbin, por exemplo, que não precisa mais de tese para o doutorado. Eu fiz um doutorado, mas cadê a tese? Não precisa mais de tese. Traz um produto. Olha E é muito melhor esse só. produto quem está no mercado, que está produzindo, que está no setor produtivo. Uhum. A CAPES ela não tinha um doutorado profissional. É recente, é de 2019. Inclusive foi na minha gestão como presidente da CAPES. É mesmo? Foi. Eu tive que levar para o Conselho Superior da CAPES a proposta de criar o doutorado profissional no Brasil. Eu que assinei assim, depois de aprovado. Claro que foi difícil convencer o Conselho. Uhum. O Conselho Superior bastante conservador. Com uma pequena margem eu consegui votação e aprovei e hoje está funcionando o doutorado profissional. E ele existe para formar quem já está no mercado de trabalho. Uhum. Inclusive não tem bolsa. Uhum. Então esse é um ponto, que é o DBA, né? O Doctor Business Administration. E os valores, né? 300, 400 mil reais. Né? Você olha e você fala assim, cara... E assim, interessante, obviamente, para quem é executivo, tem pouca, inclusive, disponibilidade durante a semana, mas os valores ainda estão super high ticket, né? Algumas empresas conseguem pagar. Sim. Né? Mas, vamos dizer assim, lá no nosso caso no ITA, né? Nós temos 2 tipos de formação com a Embraer. O mestrado profissional e o doutorado industrial. Doutorado industrial? Onde a Embraer ela financia a pessoa para fazer o doutorado. Ou um próprio empregado dela, ou alguém de fora que vem para trabalhar dentro da Embraer. Uau! O doutorado é feito dentro da empresa. Incrível. Então, eu acho que esse é o mecanismo. E o mestrado profissional, ele passa 1 ano no ITA e 1 ano na Embraer. Caraca, que legal. Então, ele faz a tese de mestrado, ele pega a teoria no ITA, depois ele vai lá e desenvolve dentro da Embraer. Então, esse é o caminho.
Não estou dizendo que o doutorado acadêmico Uhum. não deve existir. Sim, porque tem ideias que vão sair lá dentro da universidade com muito mais liberdade. E também pode ter empresa junto com o doutorado acadêmico. Mas esses novos modelos, o doutorado industrial, o doutorado profissional, o mestrado profissional, eles estão crescendo bastante. Uhum. E as universidades que mais exploram esse mecanismo são aquelas que mais conseguem chegar na sociedade. Porque o doutorado acadêmico ele leva mais tempo para chegar na sociedade. É para ideias de mais longo prazo, para projetos assim, na pesquisa básica. Agora, a aplicada precisa desses novos modelos acadêmicos. E as universidades estão evoluindo com esses novos modelos. O IPT tem 3 mestrados profissionais e esse ano eu quero criar o doutorado profissional dentro do IPT. Trazer essas empresas do IPT Open para trazer os seus desafios e as teses serem produzidas. E não só teses, mas até produtos e novas tecnologias. Então, eu acho que a gente falou aqui no nosso podcast. Primeiro, a gente falou sobre a importância da inovação aberta. Uhum. Carreira diferenciada, carreira do professor e o modelo de formação de pós-graduação. Então, acho que é um conjunto de fatores para a gente poder avançar a inovação brasileira. Mas, em primeiro lugar, vamos lembrar lá atrás, não colocar amarra sobre nós mesmos. Porque se a gente coloca amarra, nada disso tem mais razão. Se eu não vou poder criar IA, criar foguete, se eu não posso fazer semicondutor, aí não precisa de carreira Y. Aí vamos fazer mineração, vamos exportar café, vamos fazer só isso. Agora, não. Você pode fazer inteligência artificial, você pode fazer... Então, aí sim, eu vou ter carreira Y, eu vou ter doutorado industrial, aí eu vou ter novas formas de inovação aberta. Então, eu preciso começar com a fé. Eu tenho que ter fé que aquilo vai dar certo. Cara, muito eu tenho bom. que acreditar no país. Muito bom. Porque se eu não acredito no país, eu vou fazer 2 coisas. Ou eu vou viver fazendo mais do mesmo, só o arroz com feijão, ou a primeira oportunidade eu vou embora do país. Então, aquele jovem que não acredita no país, ele fala, ou eu vou viver aqui sem futuro, ou eu vou ter algum futuro e ir embora para... E a gente não quer, a gente quer que esses talentos, pelo contrário, eu quero que os brasileiros acreditem no Brasil, e eu quero que lá fora acreditem aqui também. Claro. Eu quero trazer mentes brilhantes de lá de fora para trabalhar comigo aqui dentro. Eu quero criar condições, um ecossistema científico, onde tem empresas trazendo seus P&Ds aqui dentro, seus pesquisadores para cá, eu quero ter intercâmbio de ideias, eu quero ter internacionalização, eu quero trazer novas ideias, eu quero que as minhas startups vendam produtos na Europa, em Portugal, eu quero colocar startup chinesa aqui dentro para trabalhar comigo. Então, ou seja, esse ambiente, se ele não for inovador, aí eu vou viver limitado. Agora, depende. O brasileiro quer ser alguém ou quer viver inibido? Que isso. Você fala assim, Não. Isso aqui você não pode. Isso aqui, plantar café pode? Pode. Eu posso minerar terra rara? Sim, mas não põe a mão naquilo. Aquilo ali é para outra pessoa. Eu posso fazer vacina? Não. Outro vai fazer vacina para você. Eu posso lançar foguete? Não. Quem lança foguete é coreano. Quando o brasileiro acreditar que ele pode fazer, aí nós vamos criar o mecanismo para isso. Então, eu acho que as 2 coisas, elas trabalham em sintonia. Você motivar os jovens e dar as condições para que eles façam essa inovação sair para a sociedade, né? Então, acho que esse é o Brasil que a gente precisa, né, de futuro. Ó, vou te falar uma coisa. Sabe quando a mente faz assim, ó? Sem sacanagem, cara. Sem sacanagem. Eu sempre fui um cara, Anderson, que acreditei, assim, de tentar mudar, pelo menos as vezes que eu tenho contato no exterior, a narrativa sobre o que é o Brasil. Né? Mas, meu amigo, tu me trouxe aqui dezenas de argumentos. Você já morou no exterior? Já. Olha, você já foi em reunião de brasileiro no exterior? Não, de brasileiro não. Sempre uma mistura. Quando eu morei no Canadá, eu parei de ir em reunião de brasileiro, eu parei. É mesmo? No começo, o pessoal falou, vai ter um churrasco de brasileiro ali. Aham. Legal, no começo eu ia, né? Mas nego falando mal do Brasil. Mas critica demais.
Não só entre eles, mas até entre os canadenses. Olha só. Primeira chance. Ah, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eu acho que o pior embaixador que a gente pode ter é o brasileiro que fala Aham, mal do Brasil no aham, exterior. É ruim isso daí. uhum. Eu tenho visto o brasileiro criticando demais o país nas redes É sociais. isso, cara. Temos que ter pensamento crítico, sim, mas para construir. Uhum, Outra coisa, você percebeu que quase todas as notícias que vão para frente no Brasil são notícias ruins? uhum. Eu tenho colocado no meu LinkedIn, claro que eu tenho pensamento crítico, mas tem coisa boa? Vamos divulgar também coisas Uhum, boas. uhum. Tem coisa que eu tenho colocado no LinkedIn que tem gente que me manda no private. Obrigado, eu não sabia disso. Quer ver um exemplo? Eu coloquei assim: a WEG se tornou a maior fabricante de motores do mundo. Eu vi essa notícia. Peraí. Eu fiquei sabendo porque o Godinho é o diretor de Relações Institucionais, fez uma reunião lá em São Paulo no governo. Participei da reunião e ele falou isso pra mim, né? Eu falei, ô Godinho, me manda aqui a fonte que eu vou postar. Deu bastante divulgação, né? Agora, o Veronese, sabe o que é o mais engraçado? Muita gente no private mandou. A WEG é brasileira? Eu pensei que ela fosse alemã. Que começa com Eu não W. vou mentir, eu achei que era quando eu fiquei sabendo da VEG. Já faz anos já. Ele descobriu que a WEG é a maior fabricante de motores elétricos do mundo, maior que a chinesa e a suíça, a ABB. Descobriu que a WEG é brasileira. Uhum, 100% brasileira, que era por 3 brasileiros. uhum. Não é só isso. O próprio IPT. Tem tanta coisa que a gente faz ali. Pessoal, o IPT faz isso. E outra coisa, o brasileiro desconhece muitos institutos de pesquisa. Se falar de CNPEM, É muita isso. gente nunca ouviu falar do CNPEM na vida. É isso. Chega ali no boteco da esquina e fala, ó, sabia que o CNPEM é um dos maiores centros de pesquisa do Uhum. mundo? O que é CNPEM? Onde fica? CPQD Uhum. e tal. Tô falando de Campinas. Próprio lá em São José dos Campos. Sabia que o INPE já produziu dezenas de satélites? Satélites que está durando já quase 30 anos já em órbita. O ITA agora acabou de fazer um satélite que está 7 anos em órbita já. Era para funcionar um ano, tá 7 anos já. Então o brasileiro não sabe as boas notícias. Eu fui reitor 8 anos do ITA. Sempre que às vezes a grande mídia ligava, oh, teve um problema aí, você pode dar entrevista? Eu falei, mas posso dar sim. Mas e sobre as coisas boas, você vai entrevistar também? Não sabe, as pessoas não. Às vezes a notícia boa não vende tão fácil. A Uhum. ruim vende. Se der um problema no ITA ali, vai sair na primeira capa do jornal. Às vezes as coisas boas, elas não são televisionadas. Então a gente que agora tem a liberdade, você, né? Uhum. Teu podcast aqui, eu como rede social, o nosso papel é falar assim, é coisa boa, eu vou postar. Eu posto as ruins também, não vou, também a gente não pode viver na ilha da fantasia. Uhum. Mas eu tenho colocado muita coisa, não só coisas boas, mas falar das pessoas que fizeram a diferença e fazem a diferença no cliente que não sabe. Uhum. Então, você dá mérito àquilo. Aí, quando o brasileiro acredita nesse sistema, ele vai ter confiança, ele vai ter orgulho e vai ter exemplos para seguir. Claro. E quando você personifica, traz o nome dos indivíduos, isso ajuda também na conexão. Exato. Né? As crianças e os adolescentes têm que ter líderes para inspirar, Uhum. tem que ter exemplos. Se ele cresce numa comunidade, ele vê o traficante ali, ele vai ser o exemplo. Uhum. Peraí. Eu não tenho exemplos para seguir. Eu tenho o traficante, o apostador ali, o criminoso. Aquele não, eu tenho que dar outros exemplos. Então, a mídia, e você está fazendo isso muito bem, tem que mostrar os bons exemplos do país e falar, jovem, aqui ó. É assim que você vai prosperar. É assim que você vai deixar a pobreza. É estudando, é se dedicando, é inovando, é criando coisas. Então, ou seja, eu preciso dar bons exemplos. E eu preciso saber desses exemplos, que eles existem. Eu tenho que saber que alguém criou uma WEG, eu tenho que saber que alguém criou uma Embraer, alguém criou ali um CNPEM, e essas pessoas têm que ser bons exemplos para os jovens se inspirarem. Uau. Uau. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Por mim, eu ficaria conversando contigo. Teria assunto pra varar a semana. Mas respeitando a sua agenda também super concorrida. Professor, pra quem gostou de te ouvir, onde que as pessoas podem te encontrar?
Bom, o canal que eu mais tenho publicado é no LinkedIn, Tá. Anderson Ribeiro Correia. Tenho postado, a gente tem alcançado uma audiência muito boa e estamos sempre abertos também. Se alguém também quiser um convite para palestras, pode também Ótimo. entrar em contato pelo próprio LinkedIn. A gente tem falado também em empresas, em universidades. Claro que não é fácil a gente cobrir todo o país, né, e seguir, mas a gente tem falado, tem estimulado também e motivado tanto as empresas, os jovens, os estudantes, né? Então, o papel nosso está divulgando ciência para toda a sociedade. Muito bom. Então, você executivo que está aí assistindo, fica a dica, né? Você está aí com tudo travado, as pessoas não pensam fora da caixa. Uma possibilidade é, inclusive, ouvir pessoas de fora, como inclusive o professor Anderson. Com prazer. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu achava que ia ser boa, mas foi muito boa, de verdade. Gostei bastante Aprendi também. pra caramba. E vocês podem me encontrar no Spotify, obviamente, não se esqueçam. Tem que dar 5 estrelinhas, clica lá em avaliar, dá 5 estrelas. Compartilhe com quem tem que abrir a mente a respeito de inovação e aprender um pouco para sair aí dessa visão e dessa crença limitante que a gente tem a respeito do Brasil, dos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado e eu vejo você quando? No próximo episódio. Valeu!